171, você já ouviu falar? Com certeza. E 171 é o famoso estelionatário. E você sabe como que se comporta um estelionatário? Todo estelionatário tem um perfil de personalidade antissocial. Ele tem descaso total pelos direitos alheios. E ele age sempre através da fraude e da manipulação. E além disso, ele tem muita necessidade de controle. E a teatralização. Eles fingem, eles choram, eles induzem a vítima ao erro por simular emoções e muitas vezes eles se demonstram frágeis. 171 é assim. E outra coisa, eles usam as emoções para ofuscar o julgamento da vítima. Eles são incorrigíveis e eles sabem o que fazem, eles compreendem as consequências das suas ações, mas eles agem assim porque eles querem, é consciente de tudo aquilo que ele faz. Não, ele não tem essa desculpa de dizer, eu não sabia o que estava fazendo, eu agi sob impulso, ou qualquer outro motivo sequer. Eles fazem porque eles querem, porque eles sabem o que estão fazendo. E essa questão do estelionato, ele tanto pode ser financeiro, comercial ou até nas relações pessoais. Existe aquele chamado estelionato sentimental. Qual é a motivação desses fraudadores? Geralmente é a ganância ou a oportunidade, porque eles veem que a pessoa é carente, a pessoa é ingênua. E, claro, o ganho financeiro, onde eles adquirem status, o reconhecimento social, o poder, a admiração dos outros, que é tão importante para eles. E, principalmente, é uma característica fundamental do estelionatário: o sentimento de injustiça. Ele se julga um injustiçado pela vida ou pela sociedade. E aí ele se sente no direito de tirar as coisas das pessoas, porque ele está nada mais nada menos fazendo um ato de justiça social, porque ele se julga a maior vítima da sociedade. Então cuidado com as pessoas que se sentem injustiçadas e vítimas da sociedade. Com certeza, quando elas puderem, elas vão passar a perna em você. Qual é o perfil psicológico do estelionatário? Geralmente, eles têm baixa empatia, porque, claro, para eles o outro não importa, não interessa, né? As emoções dos outros não interessam. Eles têm uma propensão ao risco, porque, claro, precisa ser impulsivo e arriscado e assim, como é que se diz? Esqueci a palavra, mas eles têm essa propensão ao risco. E, obviamente, a manipulação, porque ele manipula, ele engana, ele é muito persuasivo, e ele tenta convencer as pessoas a qualquer custo. Muitas vezes eles são carismáticos, porque, claro, precisam conquistar a confiança das pessoas, né? E são habilidosos em convencer as pessoas a confiar nele. Isso é fundamental para eles, né? Porque sem isso eles não conseguem nada. E, além disso, eles têm aquela necessidade de controle, como eu já falei, porque eles precisam ter controle do golpe que eles vão dar à pessoa, né? E ter poder e influência. Eles têm essa necessidade muito grande de ter poder e influência, porque sem isso eles não conseguem aquilo que eles querem. E no estelionato sentimental, tanto homens quanto mulheres podem cair nessa situação. E também eles usam as emoções para induzir a pessoa e tomar tudo que puder dessa pessoa, né? E quais são as armas psicológicas que esses estelionatários usam? A princípio, são estratégias, né? Que eles usam sempre, e são sempre as mesmas estratégias, para pressionar e para desorientar a vítima, as pessoas, né? Para convencer elas a fazerem coisas que normalmente elas não fariam. Então vejam só, eles exploram as fraquezas e as respostas emocionais dos outros. Eles observam muito isso, né? E eles forçam as pessoas a tomarem decisões impulsivas. Porque para fazer o golpe que eles precisam, as pessoas não podem raciocinar, não podem pensar, não podem ter tempo para tomar outros tipos de decisões, né? E, além, o que eles fazem para conseguir isso? Primeiro, eles estabelecem um compromisso psicológico com essas pessoas, né? Eles começam assim com pequenas solicitações, sem problema nenhum, coisas assim que não são nem um pouco suspeitas, e depois eles vão aumentando essas solicitações para testar a pessoa, né? E eles criam sempre um senso de urgência. É sempre tudo para ontem. Eles precisam de uma ação imediata, a oferta não pode escapar, ou senão a conta bancária dele pode ser fechada. Isso vai impelir as pessoas a se sentirem amedrontadas e pressionadas a tomar uma decisão impulsiva, né? Então ele cria uma situação em que a pessoa faz aquilo que ela geralmente não faria no estado mais racional dela, né? E eles sempre usam as emoções para entorpecer o julgamento das pessoas. E, além disso, eles podem ameaçar
dizendo que se a pessoa não fizer isso, ele vai ter problemas legais, ou a conta bancária vai ser fechada por culpa da pessoa que não quis ajudar. Eles incutem um medo naquela vítima, né? Ou então eles prometem um alto retorno do investimento. Não, você paga isso agora, mas você vai ter o dobro, o triplo depois. Não se preocupe, eles convencem de todas as maneiras da pessoa a fazer o que ele quer, né? E com isso eles concatiam histórias tristes, histórias emocionantes. Ele é a vítima, ele é o coitado, ele precisa tanto de ajuda, ninguém ajuda ele não consegue nada. E toda aquela história que a gente já sabe, né? E para conseguir que a pessoa entre nessa conversinha mole, ele constrói o relacionamento primeiro, ele vai construindo um apego psicológico com essa pessoa, né? Então são aquelas conversas prolongadas, como quem não quer nada, oi, boa tarde, bom dia, boa noite, manda figurinha, manda música, perguntar como é que você está, o que almoçou hoje, como você está bem, vai construindo aquele vínculo falso, né? Mas necessário para ele convencer a pessoa depois, né? Então, ele isola também a pessoa dos amigos e dos familiares, sempre falando mal dos amigos ou dos familiares, né, dela, da vítima, para que a pessoa fique achando que só ele é a pessoa que pode ser verdadeira e confiável na vida dela, né? E ele tem uma questão, uma frase muito típica, né, que ajude-me a ajudar você. O que ele faz? Ele faz um pequeno favor para essa pessoa, e a pessoa se sente extremamente agradecida por isso, e ele fala que ela não precisa se preocupar, que aquilo não tem problema nenhum, que ela não precisa pagá-lo por isso, vai conquistá-lo por isso. Mas é uma grande mentira, porque mais tarde ele vai cobrar isso de maneira feroz e cruel. Pode ter certeza. É sempre assim que acontece. E há sempre aquele apelo à autoridade, né? Quando ele vai solicitar aquilo para a pessoa, ele é o especialista no assunto, ele sabe o que está fazendo, você não sabe nada, eu é que sei, intimida a pessoa a fazer o que ele quer. Se você conhece alguém que age assim na tua vida, tome cuidado. Os estelionatários não mudam, é você que tem que criar um limite e sair dessa situação. Valorize-se, cuide de si mesmo, e você não é obrigado a resolver o problema dos outros. Ok? Cuide-se.